Eu percebi no meu processo de formação do astrólogo que havia uma carência muito grande. Por mais que houvesse muita oferta de cursos de astrologia, havia uma carência muito grande na técnica em si da interpretação do mapa. As pessoas aprendem símbolos, as casas, alguns modelos de, de buscar as regências ou de buscar as figuras, mas havia muito pouca informação sobre a conversa do, do astrólogo ou do terapeuta com a pessoa. Então, eu fui buscar conhecimento nessa área de entendimento de como é que seria um atendimento, uma conversa de alto nível, uma conversa que você pudesse sair assim de um astrologês em que você repete o que foi escrito ou o que disseram, né? Ah, Urano, não sei o quê, é isso, aquilo, aquilo, porque você ouviu isso de alguém, né? E passa a colocar um foco na própria conversa, na própria dinâmica do entendimento do que está acontecendo, da relação que está sendo estabelecida ali. Aquela pessoa na sua frente, você com o mapa do céu, sabe? Daquela pessoa e com o mapa do momento, tendo um monte de informação e nenhuma orientação de como lidar com esse ser que está ali, sabe? Então, eu fui buscar algumas formações na área do coaching. Eu conheci o Dr. Jairo Mancilla no INAP, e ele ali me abriu um leque de possibilidades incríveis na área de neurosemântica, da PNL, do metacoaching, do coaching generativo. Conheci pessoas assim fantásticas, sabe, que são inspiradores. Eles não são só pessoas que passam uma informação, você pega aquela informação, faz alguma coisa com aquilo. Não, são pessoas que passam o know-how, a bagagem, né? E isso foi muito inspirador no sentido de poder aplicar alguma dessas técnicas, dessas percepções na minha prática astrológica, né? Então, acho que isso é uma coisa que faz uma diferença bem grande. Por exemplo, eu até posso listar, né? Eu comecei a desenvolver um entendimento de que existem algumas habilidades necessárias para um atendimento, para uma pessoa atender alguém, algumas habilidades de conversa, como, por exemplo, saber dar apoio, ter um estado de cuidado pessoal, para identificar os padrões não só no mapa, mas a partir da presença daquela pessoa, saber com o que ela traz para você, reconhecer o que realmente é importante, você dar suporte. Às vezes a pessoa vem vivendo um momento crítico, um momento de tensão, ou tem que tomar uma decisão importante. Aliás, o que é mais comum é eu pegar mapa em momentos de decisão, sabe? A pessoa já recorreu a todos os santos, até chegar no astrólogo. Quando chega no astrólogo, ela já está ali. Então, é importante saber dar apoio, sabe? E evitar sair da presença, sabe? Ter essa presença. Isso era muito mais intenso numa conversa presencial, sabe? Em que ali aconteceram coisas realmente importantes. Na conversa online, a gente tem um pouco de limitação, porque não tem o olho no olho, você tem que olhar para a câmera ali para supor que ela está olhando no teu olho. E o olhar da pessoa, né, é assim
uma informação maravilhosa. Então, tem a questão do apoio, que é você ter um estado de cuidado, atenção, que é a segunda habilidade. Essa é uma habilidade que não sei se todo mundo desenvolve, que é a escutatória, sabe? A capacidade de escutar. E não é só o escutar o que a pessoa fala, mas escutar, ter esse ouvido, entrar nesse silêncio que às vezes a pessoa faz, na respiração dela, né? Isso requer do astrólogo um estado de atenção plena, né? Para você poder encaminhar com gentileza e delicadeza algumas informações, às vezes, que são difíceis de você compartilhar. Essa seria uma segunda habilidade necessária, né? Além do apoio à escuta. A terceira, essa é fundamental, é você saber fazer as perguntas mais poderosas possíveis e objetivas e claras, sabe? Tanto que quando eu vou fazer um mapa, a primeira coisa que eu pergunto no contrato que eu estou fazendo com a pessoa é o seguinte: você tem algum ponto de desafio nesse momento? Ou você tem um tema específico que queira tratar? Deixa um áudio resumido para mim, entendeu? Não tem esse papo de adivinhar, sabe? De adivinhar, de chegar, eu acho que essa pessoa está com trânsito, não sei o quê, então ela está passando por isso. Né? Então, essa é a primeira pergunta específica, correta. O que a pessoa está buscando ali? Sabe? Então, saber perguntar, porque isso mostra um estado de interesse, de curiosidade, de sondar em profundidade alguns assuntos, porque é impossível. Eu vejo algumas pessoas fazendo mapa de 3, 4 horas e, mesmo assim, não abordar tudo, que às vezes não aborda aquilo para o que a pessoa foi ali, sabe? Então, saber perguntar, mas também saber fazer meta-perguntas, né? A meta-pergunta é interessante, porque são as perguntas não do conteúdo das coisas, mas as perguntas que sondam, que exploram o pensamento da pessoa, sabe? Então, você tem como, numa leitura de mapa, na interação com a pessoa, ir trazendo a pessoa para o território, porque o mapa não é o território, entendeu? Essa é uma premissa básica assim, do astrocoaching. Mapa é a representação de um território. O território é a pessoa, seu projeto de vida. Ela tem uma vida, tem um ser vivo ali na tua frente, que respira, que está passando, às vezes, por crise. Então, saber fazer as metas, perguntas, para você entrar não no conteúdo, mas no contexto interior, sondar as crenças limitadoras, sondar as resistências que a pessoa acaba tendo. Essa é uma outra habilidade que não ensinam nos cursos de astrologia, né? Você forma um monte de gente para ler mapa, mas não para atender as pessoas. Dar feedback, sabe? Dar feedback, então, saber dar um feedback, isso é uma arte. Não é todo mundo que sabe dar feedback, né? Tem gente que assim, né, passa o rodo. Então, você saber dar feedback é um estado de percepção quase que sensorial, né? Você individualiza ali o foco do que você está fazendo, né? Então, é capaz de reforçar alguma coisa importante que a pessoa está percebendo, sentindo, dar validação para aquilo, sabe? Esse é uma habilidade. A outra habilidade que eu anotei aqui é receber feedback. Porque, às vezes, você fala uma coisa para a pessoa, mas eu não vejo isso. Aliás, isso não acontece muito comigo, né? Mas eu já vi acontecer as pessoas dando feedbacks, né, negativos, dando feedbacks, e que, se você não tiver capacidade, habilidade de receber feedback, acaba a leitura ali. Sabe? Eu vejo algumas pessoas, não, mas está escrito aqui, você pode não reconhecer isso. Não, isso não é nem dar e nem receber feedback. Então, essa é talvez a sexta mais importante. Tem uma sétima, que eu acho que é essa que me
que me acordou para isso que eu chamo astrocoaching, né? Que é, em parte, o que eu venho desenvolvendo nesses anos pelos atendimentos, né? O meu foco é mais no atendimento mesmo do que na formação do astrólogo em si, porque existem muitos cursos que oferecem isso. Mas a sétima habilidade, que foi uma habilidade que eu acho que dentro das minhas formações de metacoach com Michael Hall, Robert Dilts, Judith Delosier, o Jairo Mancilla, enfim, pessoas top nessa área de neurosemântica, programação neurolinguística, né? Fundadores lá de Exalem. Isso foi uma experiência maravilhosa na minha vida que fez uma grande diferença. Mas uma dessas habilidades que eu percebi que eu desenvolvi é a habilidade de indução de estados, sabe? Indução de estados, de você, através da leitura, a pessoa ela se tocar não só naquilo que está sendo dito, mas na sincronicidade que traz aquele sabe? Como assim? Sabe? Hoje, por exemplo, aconteceu uma coisa que eu fiquei chapado, porque eu falava com a pessoa da importância dela celebrar esse momento do eclipse que está acontecendo, esse eclipse anular do Sol, agora no dia 17, porque ela nasceu dia 16. E ela está fazendo um upgrade na vida dela a partir do casamento. E eu estava falando do casamento porque havia uma oportunidade dela relocar na verdade, não é relocar, é corrigir, ratificar a hora do nascimento, que ela nasceu no carro, né? E a hora do nascimento estava na certidão, estava da maternidade. Então, tem um delay aí entre a hora que ela nasceu e a hora registrada. E esse delay era entre Câncer e Gêmeos, né? Então, a gente foi sondando, explorando o mapa e com conversas assim desse nível. E a gente chegou ao momento de que ela estava realmente precisando celebrar essa nova identidade dela, da hora do nascimento, da hora que a alma dela escolheu para entrar aqui nesse planeta, né? E aí, olha que louco isso, eu vou compartilhar com vocês, então, primeira mão. Eu falei para ela, eu acho que no dia do eclipse, chama o teu marido para vocês celebrarem esse momento, sabe? Porque tem um anel de fogo que está assim, selando essas bodas do Sol e da Lua, sabe? O casamento do feminino com o masculino nessas bodas de Sol e de Lua, em cima do teu Sol, que é o Sol dela na casa 9. Né? Ela, depois que casou, começou a viajar muito. Então, chama ele para você celebrar esse momento do teu nascimento, né? Dessa nova identidade. E aí ela, mas eu não vou poder fazer isso porque ele está viajando, ele está na Antártica. Na hora que ela falou isso, aí eu falei, não acredito, porque o único lugar em que esse eclipse vai ser visto é na Antártica. O cara está lá na Antártica no dia do aniversário dela, no dia seguinte ao aniversário dela, onde tem esse eclipse, né? Então, ele não foi para lá para trabalhar, ele foi para lá para celebrar esse momento, desde lá, com ela aqui, dessa nova identidade. Cara, isso não é mágico? Fala a verdade. É incrível. O cara está na Antártica. Então, assim, essa foi sincronicidades, né? Eu estou tentando passar para vocês muito mais uma experiência, feedback, do que ficar falando de coisas mais formais, né? Mas Sim. é assim que a coisa rola, sabe? Nessa sinergia, nessa conexão com o que o céu, nesse momento, está trazendo para a gente, né? Então, é a sincronicidade, você falou. Agora, você imagina o estado dela lá, sabe? Recebendo essa informação. Ela nem sabia que o eclipse anular do Sol só é visto onde ele está. Ele e os pinguins.
Entendeu? Mas ela está onde? Ela está aqui, ela não está lá, ela está aqui. Né? Mas eles vão celebrar junto essas bodas, porque, consciente disso lá, ele aqui, eles estão unidos como o Sol e a Lua, né, estão no céu, apesar de distantes.